Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Como eu faço lá na minha igreja. Boa noite para as meninas. Boa noite para as meninas. Boa noite para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Quero agradecer o convite lindo do pastor Fábio, do conselho dessa igreja, dos meus irmãos, das minhas irmãs para estar aqui. A acolhida que tivemos com Orlando e com Néder, um privilégio muito grande ter almoçado com esses irmãos hoje, e é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui. Eu quero apresentar a vocês a Flávia. Quero pedir que a Flávia fique de pé. Quero que vocês conheçam a Flávia. Essa é a minha amada Flávia, essa menina abençoada. Quem conversa com ela sobre igreja, vê que os olhos dela brilham pela noiva de Cristo, pela igreja. E esse é um dos maiores presentes de Deus na minha vida, a bênção da Flávia. Vocês vão sair daqui memorizando o nome dela. Como é que é o nome dela, gente? Flávia. Isso aí é inesquecível. Meus irmãos, eu queria conversar com vocês sobre o nosso tema. O tema que está aqui na nossa tela. Vai entrar, é eu que vou colocar o tema, né? Então, peraí. Então, deixa que eu vou colocar o tema. Isso, já estamos no tema aí. A proposta é a gente conversar sobre esse assunto que está aqui. E ser, de fato, uma conversa, muito mais uma conversa do que uma pregação. E ser aqui uma maneira da gente interagir um pouco sobre esse assunto que aí está, que foi a proposta que me deram, desafio que me deram, muito grande desafio. A missão da igreja e a evangelização urbana. Eu gostaria de começar com vocês hoje com uma espécie de uma provocação. Mas dentro dessa provocação eu trago a vocês aqui uma pergunta que eu gostaria que vocês me ajudassem a responder. Primeiro, lembrando daquele episódio de Cristo com os seus discípulos lá em Cesareia de Filipe. Você está lembrado daquele episódio? Jesus estava lá com os seus discípulos, ele faz uma pergunta muito importante para os seus discípulos a respeito da sua própria existência. Ele diz assim: quem diz o povo ser o filho do homem? A pergunta que Cristo fez, ela foi uma pergunta bastante importante, estratégica, para identificar se as pessoas estavam identificando quem ele era. E depois a pergunta que ele faz aos seus discípulos para identificar se os seus discípulos sabiam de fato quem ele era. A pergunta que eu faço a vocês hoje não é sobre Cristo, é sobre a igreja, para a gente ficar dentro do nosso tema. Então a pergunta é: quem diz o povo ser a igreja? Quem diz o povo ser a igreja? Você conhece muita gente, e é possível que você já tenha ouvido alguém falar sobre igreja de uma maneira não tão simpática e agradável como nós gostaríamos que fosse. É possível que você já tenha ouvido pessoas fazendo críticas muito duras a uma determinada igreja. Expressões como tiram dinheiro, roubam dinheiro, desviam de dinheiro, expressões que envolvem manipulação, orquestração de vida. São algumas das expressões que são associadas à igreja, lamentavelmente. Felizmente, nós somos membros de uma igreja séria. A nossa igreja é uma igreja reconhecidamente séria. Mas para alguém que não conhece a nossa história, a impressão que dá é que é tudo a mesma coisa. Para uma pessoa que não conhece igreja e não sabe distinguir igrejas, as pessoas acham que a igreja é praticamente uma única igreja e são todos da mesma forma e pensam do mesmo jeito. Eu não faço isso nessa palavra introdutória para experimentá-los e para tentar criar aqui entre nós uma espécie de crítica abusiva a respeito da igreja. Eu tenho muito temor e eu tenho muito amor pela igreja. Eu não sou uma das pessoas que vive criando crises a respeito da igreja, porque se eu falar mal da igreja, eu estou falando mal da noiva de Cristo. Mas nós temos que encarar algumas questões importantes do nosso tempo. E eu trago essa reportagem que aí está, e quero pedir que você leia comigo em voz alta. Quem é o traficante evangélico, dono de império religioso criminal no Rio de Janeiro. Muito bem. Vocês já viram a palavra traficante evangélico juntas? Na mesma frase? Já tinham visto isso alguma vez? Ali vai um irmão traficante. Pai do Senhor, irmão traficante. Mas essa é a realidade de uma região lá no Rio, que é conduzida por esse homem, que o apelido dele é Peixão, e os relatos são que ele teve uma experiência com Jesus, ele se converteu, e ele é o dono do morro. Não sei se você sabe o que significa dono do morro.
O dono do morro, e ali são vários morros, é aquela pessoa que é o líder do tráfico, é o narcotraficante, é o criminoso, é o bandido que governa aquela área. Mais uma vez, eu digo a vocês que ele é chamado nessa matéria como evangélico, ou seja, de alguma maneira, ele se apresenta assim. Peixão é alguém que criou uma igreja, que tem uma instituição, que tem um lugar físico, onde ele vai, onde ele prega, onde ele canta. Resultado disso é que esse grupo dele estabeleceu na área onde eles atuam uma grande pressão contra aqueles que não são evangélicos. Por exemplo, Peixão fechou todos os terreiros que haviam naquela área, porque ele é contra isso, porque ele é evangélico. Peixão determinou durante um tempo que não houvesse missa nas igrejas católicas. Por quê? Porque ele é evangélico. Nas regiões onde ele está lá, existem algumas frases que são colocadas para que as pessoas possam acompanhar. Os soldados dele encontram as pessoas na rua e questionam: você é crente? Aí a pessoa diz: sou, porque todo mundo lá. Não é verdade? Pensa comigo. É melhor, né? Conversão em massa, verdadeiro avivamento. Aí eles perguntam: você é crente? Eles fazem perguntas bíblicas. Os bandidos fazem perguntas bíblicas para saber se a pessoa é ou não é crente. Agora, pensa nessa realidade que aí está, porque isso é uma realidade, isso é uma matéria, isso não é uma invenção. Não estou contando para vocês uma história, estou contando para vocês uma história, isso é um fato, isso está acontecendo hoje. Para pensar. Durante muitos anos, essas comunidades, eles tinham os seus líderes sempre envolvidos com a religiosidade. Em geral, eles eram de religiões que eles entendiam que poderia fechar o corpo deles, entre aspas, protegê-los disso. Eles faziam sacrifícios em busca disso. E quando eles tinham um encontro com Jesus, eles abandonavam essa vida, porque eles agora eram crentes, eles abandonavam essa vida. Aí você encontra várias pessoas que eram criminosos e agora não são mais. Só que a realidade que nós temos hoje é diferente. A realidade que nós temos hoje é de gente que se revela como evangélico, como cristão, mas não demonstra com as suas próprias atitudes aquilo que ele verbaliza. Agora, você e eu temos senso crítico para botar a mão no queixo e falar assim: mas isso está errado. Isso está errado. Mas para uma pessoa que não tem a mesma formação que você, ou não tem o mesmo senso crítico, passa a achar que de fato isso é possível. A área dele é conhecida como Complexo de Israel. E bem no alto da torre, tem uma torre grande, tem uma estrela de Davi. Quem anda com ele, os soldados que andam com ele, são chamados de tropa de Arão. Certo? E o grupo dele é chamado de TCP. Aqui tem o MP, o PH, SAF. Lá tem o TCP, Terceiro Comando Puro. E esta é uma questão que está posta. Então a pergunta que eu faço a você é: que diz o povo que somos nós? Quem diz as pessoas que são o que é a igreja? Como ela se revela? Como ela se apresenta? Essa obra que aí está é de uma escritora cristã, mas que tem um trabalho absolutamente técnico, onde ela traz uma construção sobre a fé dos traficantes, onde ela mostra a chegada dos evangélicos nesses espaços. O evangelho chega e muda a realidade das pessoas até chegar à realidade da não mudança. Como é que a gente lida com isso? E aí eu me lembro de uma ocasião em que eu estava discipulando um político, e aqui em Brasília tem muitos políticos, evidentemente, por motivos óbvios, mas eu estava evangelizando um político, e a gente estava conversando sobre a Bíblia. E a cada semana que nós nos encontrávamos, a gente estudava um texto bíblico. Eu dei para ele uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de Genebra, maravilhosa, linda, e eu ia lá para o escritório dele, nós sentávamos para estudar a Bíblia. Meu objetivo era discipular. Até o dia que nós chegamos em Zaqueu. E eu contando a história, li para ele o texto e fui expondo as escrituras. Quando eu contei para ele, ele disse: eu conheço ele.
ele é fulano de tal. Me deu o nome de uma pessoa que eu também conheço, mas eu não sou doido de falar. E eu disse, não é ele não, isso aqui é outra pessoa. Não, é ele mesmo. Porque toda a descrição que eu fiz de Zaqueu, eu estava falando de Zaqueu e ele estava pensando neste indivíduo, que também tem uma relação com a fé evangélica. Então, a gente para pensar e a gente precisa estabelecer, quando a gente pensa na missão da igreja, na evangelização urbana, o que as pessoas estão falando a nosso respeito? Ou que imagem nós estamos construindo? O que nós estamos transmitindo para as pessoas? Como é que será o nosso impacto, se o nosso impacto estiver manchado? Se a nossa marca estiver manchada? Se a nossa imagem estiver suja? Nós precisamos repensar e pensar um pouco a respeito disso. Vocês devem ter acompanhado aí os números do IBGE. Recentemente nós tivemos esses números que apareceram. Nós temos alguns dados importantes para a gente ter uma ideia aqui, para poder ajustar. Mas só para a gente poder acompanhar lá em cima. Leia comigo lá em cima. De 2010 a 2022, de acordo com o censo, o que aconteceu? Leia comigo. Houve redução do percentual de católicos apostólicos romanos, aumento de evangélicos e sem religião. Em 2010, os católicos eram 65,1% de 10 anos ou mais, os evangélicos 21,6%, enquanto sem religião correspondiam a 7,9%. Entre católicos, a diminuição foi de 8,4 percentuais frente a 2010. Já a proporção de evangélicos e sem religião no país cresceu, respectivamente, 5,2 evangélicos e sem religião 1,4. A religião espírita era 1,8, apresentou queda de 0,3 na comparação com 2010. Umbanda e Candomblé, por outro lado, saíram de 0,3 em 2010 para 1% em 2022, um aumento de 0,7. Em 2022, o catolicismo liderou em todas as grandes regiões do país, com maior concentração no Nordeste e no Sul. Os evangélicos, por sua vez, estavam em maior proporção no Norte e aqui no Centro-Oeste, em 31,4%. O que esses números revelam? E a gente precisa ter uma habilidade para analisar os números, tomar conhecimento deles, eles são importantes. Esses números mostram uma movimentação muito grande ainda entre as pessoas, ou seja, existe um campo muito aberto para a evangelização. Nós temos um cenário de oportunidades de evangelização. Nós temos uma migração entre as igrejas, entre a igreja católica e a igreja evangélica. Existe um decréscimo da igreja católica e um crescimento da igreja evangélica. Hoje já começaram a analisar que o crescimento evangélico ele não foi tão grande quanto se esperava. Havia uma expectativa de um número superior ao que tem. E aí começaram a discutir quais são as causas. E pelo menos uma delas tem sido falada por muitos estudiosos. Uma delas é a questão da política. A igreja acabou ficando muito política, se envolvendo muito com os aspectos políticos. Isso tem afastado as pessoas, ou algumas delas, que dizem, eu acho que não deve haver envolvimento, esse tipo de união tão grande, tão apertada, entre a fé, a igreja e a política. Por outro lado, existe uma outra perspectiva, e eu acho que essa é até mais intensa, é a ausência de consistência da igreja. Nós temos um crescimento numérico muito grande, mas nós temos uma superficialidade. Falta profundidade para que haja consistência. Hoje em dia, e eu já passei por essa experiência, por exemplo, de alguém me dizer que gosta muito dos discípulos de Cristo, mas gosta muito mesmo de Pedro Paulo. Pedro Paulo é um discípulo que ela adora. Então a pessoa que chega e disse que Atos não é um livro, né? Atos é uma pessoa, é um dos discípulos. Existem pessoas nas nossas igrejas que, se nós fizermos uma provinha básica, é provável que elas não tenham condições de avançar de turma. A gente precisa entender que, para além do conhecimento, a experiência é fundamental. Então nós temos alguns que têm uma experiência, têm um tempo de vida, mas não têm um tempo de intimidade. Tudo isso para dizer a vocês que a consistência é o que faz a diferença e é o que mostra
quem de fato nós somos quanto à nossa fé. E a nossa consistência, ela é percebida quando nós somos provados. E quando nós somos provados e demonstramos a nossa consistência, as pessoas que estão nos vendo percebem em nós uma fé consistente, que eu chamo aqui de fé verdadeira, a fé bíblica, a fé essencialmente cristã. Então, como é que a gente constrói, analisa e desenvolve isso? É o que nós vamos conversar a partir de agora. Uma igreja sem missão, ela jamais chegará aos confins da terra. E o texto que eu queria que você lesse comigo é de Atos 1:8. Abra sua Bíblia, por gentileza. Atos, um livro cheio de movimentos. Atos é um livro cheio de histórias impressionantes. Atos é um livro que nos traz esse impacto maravilhoso dessa presença de Deus na nossa vida. Atos mostra o derramar do Espírito Santo e o avanço da igreja. Atos traz para nós a constatação do que Deus quer realizar por meio da sua igreja. Então aqui nós temos em Atos esse versículo 8, que é extremamente fundamental e essencial para o nosso entendimento daquilo que é de fato a igreja. Então quero que você leia comigo, por gentileza, o texto que aí está. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Então, existe uma declaração muito importante nesse texto. Nós recebemos a palavra, a orientação de Cristo, para entender que nós temos uma missão. E esta missão, essa missão da igreja, essa missão de Deus para a igreja, esse evangelismo urbano, ele parte de um pressuposto essencial, que é o recebimento do Espírito Santo. Durante longos anos, quando numa igreja presbiteriana alguém declarava algo sobre o Espírito Santo, dava a impressão que esta pessoa era pentecostal. Porque muitas pessoas em nossa denominação não falavam sobre o Espírito Santo. Não quer dizer que eles não tinham o Espírito Santo. Não quer dizer que o Espírito Santo não estava agindo na vida delas. Mas havia um certo receio. Eu, quando era um adolescente, eu queria evangelizar na praça. E eu falei com um dos nossos líderes adultos e disse para ele, olha, por que a gente não evangeliza na praça? E a resposta dele foi, a praça é da Assembleia de Deus. Eu perguntei, quem deu? E eu fui, mas só eu fui. A comunidade não foi, porque qual era o entendimento? Que aquele espaço, aquela forma de evangelização, aquela dinâmica evangelística não era uma característica presbiteriana, era uma característica assembleiana. O Espírito Santo, ele, além de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é quem acende a luz, ele nos ilumina para que a gente possa compreender as Sagradas Escrituras. Nós não existimos sem o Espírito Santo. E a evangelização, o avanço da igreja, a proclamação da palavra, jamais será vitoriosa sem a ação do Espírito Santo. Então nós temos uma questão prática. Nosso ponto não é uma estratégia. Nós não trabalhamos com estratégias. Nós trabalhamos com o movimento do Espírito Santo. Para que alguém tenha ou esteja sob o movimento do Espírito Santo, essa pessoa precisa ter intimidade com o Senhor. E a intimidade com Deus, ela é básica. Ela é tão simples, a gente que acaba tornando complexa. Ela nasce de um coração que está devoto às Escrituras. De alguém que estuda as Escrituras, de alguém que precisa das Escrituras. Toda a nossa ação evangelística, ela é muito menos uma questão estratégica, ela é sobretudo uma questão espiritual, fincada e firmada e fundamentada nas Sagradas Escrituras. Mas ela é também uma ação, um movimento de Deus que se fundamenta na oração. A oração é o que nos conecta. A oração é que nos dá um sentido
Por meio da oração nós choramos, nós falamos com o Senhor. Por meio da oração nós somos transformados. Por meio da oração nós passamos a perceber o nosso amor pelas pessoas. Quando nós passamos a orar pelas pessoas, orar por um bairro, orar por uma cidade, nós somos impactados. O Espírito Santo nos leva a agir assim. Com a leitura da palavra, estudo, exame das Escrituras, com a vida de oração, nós somos movidos, nós somos movimentados. Então a nossa mentalidade é a seguinte: nós não queremos que a igreja cresça numericamente. Esse não é o nosso foco. Esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é anunciar o evangelho que nós estamos lendo, que nós oramos pelas pessoas para que as pessoas recebessem esse evangelho, e o Espírito Santo que nos impulsiona, e ao mesmo tempo é Ele que vai convencer a pessoa para que ela receba Cristo na sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Ou seja, nós podemos pensar e desenvolver uma série de estratégias que podem ser importantes para a nossa vida, mas nós não somos movidos pelas estratégias. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amém, meus irmãos? Amém. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. É Deus quem nos move. É Deus quem nos guia. É o Senhor que conduz a nossa vida. Nós podemos ter ótimas estratégias. Podemos ter ótimas ideias. Podemos pensar, criar, desenvolver uma série de coisas. Mas somente pelo Espírito Santo de Deus que alguma coisa nova acontecerá. Houve um tempo que a gente não tinha energia, lembra disso? Bem-vindos. Louvado seja Deus. Houve um tempo em que havia apenas uma vela que era acesa debaixo de uma árvore, e as pessoas ficavam ao redor daquela vela, pregando, recebendo o Evangelho. Houve um tempo em que as pessoas não tinham luz própria, e nós passamos a perceber que essa aproximação trazia essa intimidade para nós estarmos mais perto. Por isso eu peço para quem está longe, venha para frente, senão eu não vou aguentar. É agora, em nome de Jesus. Venham, venham para frente, irmãos. Venham para frente, irmãos. Amém. Tudo que Deus faz é bom. Louvado seja Deus. Lá fora. Meus irmãos. Agora que eu pode ficar, hein? Se veio, não volta mais não. O som volta agora. Demora um pouquinho para voltar. Demora um pouquinho. Demora um pouquinho para voltar. Temos a noite inteira, né, meus irmãos? Amém. Tem uma sopa nos esperando. Aleluia. Calma aí. A gente é movido pelo Espírito Santo. Veja que aqui nós tivemos isso tudo fez parte de uma encenação. Para a gente entender que a gente pode ter estratégia, pode ter planos, não é verdade? Uma vez eu ouvi uma história maravilhosa. Eu ouvi uma história que um grupo de pessoas, eles foram para uma cidade pequena, no interior, eles queriam ter um culto na praça. Aí o líder religioso da outra igreja, ele disse o seguinte: olha, aqui não pode ter culto evangélico não. Aí um menino criativo disse assim: vem cá, mas capoeira pode? Aí o cara falou assim: capoeira pode. Então vai ter. Aí marcaram um jogo para domingo, 19 horas do culto. Domingo, 19 horas, fizeram lá o esquema. Aí desafiaram alguém campeão daquela cidade para estarem lá. Aí começaram. Introdução do culto, né? Prelúdio, berimbau, né? Aí começou lá. Aí o menino perna para cá, perna para cá, perna para cá, perna para cá. O crente e o outro não crente. Então, aí o crente deu um golpe no não crente, jogou ele no chão, pisou no peito dele e disse: é assim que o diabo faz com a gente. Aí o pessoal que estava lá disse: me ajuda. Aí ele falou assim: mas Deus não nos deixa assim. Ele pega a gente no chão, aí segurou firme na mão dele,
pega a gente no chão e coloca a gente de pé. A igreja fez o quê? O pessoal fez o quê? Oh, não. Ei. Aí eu ouvi a história e pensei, vou fazer igualzinho. Fui para Cabo Frio, levei um grupo de adolescentes comigo e falei assim, nós vamos fazer um esquema aqui sensacional, nós vamos fazer um jogo de capoeira assim, assim, assado. Aí os meninos me disseram, mas eu não sei, Rev, se viram, qualquer jeito, por amor a Jesus. Faz por amor a Jesus. E eu botando os meninos no fogo, né? Aí coloquei os dois e falei assim, ó, isso aqui, ó, você que vai dar o golpe, entendeu? Você dá o golpe, põe a mão no peito e deu o texto para ele, né? Aí a nossa expectativa, juntar gente e depois a gente falar sobre o evangelho. Essa é a nossa expectativa. Essa era a nossa estratégia. Deu 2 minutos, estavam os dois no chão, caídos. Perderam os dois. E aí nós tivemos que criar uma outra estratégia. E nós criamos a outra estratégia que não vale a pena descrevê-la aqui. Mas eu quero dizer para vocês que a estratégia, ela é falha quando nós não somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas movidos pelo Espírito Santo, nós vamos adiante pela fé e pela graça dele em nome de Jesus. Então, Atos 1:8, ele marca para a gente a presença poderosa do Espírito Santo que vai nos conduzir. O Espírito Santo que vai nos convencer, o Espírito Santo que vai nos guiar, o Espírito Santo que vai abrir a nossa mente, vai abrir os nossos olhos. A experiência espiritual mostra que é possível que você esteja andando numa rua e você encontre com alguém e o Espírito Santo te diga, prega o evangelho para essa pessoa. E quando você chega para ministrar a palavra a essa pessoa que ali está, aquela pessoa estava realmente aguardando que alguém viesse e trouxesse para ela uma palavra de vida, uma palavra transformadora. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos na palavra do Senhor. Nós cremos uma vida de oração. Deus há de nos conduzir para além das estratégias, sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus. Tem um autor muito interessante, chamado Martin Allen, ele trata sobre esse assunto, especificamente aqui de Atos 1:8, ele faz alguns destaques. Primeiro destaque está lá na nossa tela, essa missão é essencialmente a obra de Cristo. Atos 1:8 fala de uma missão, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa missão é essencialmente a obra de Cristo, serei minhas. Nós somos testemunhas de Cristo, nós não somos testemunhas de uma igreja, nós não somos testemunhas de uma denominação, nós não somos testemunhas de uma placa, nós somos testemunhas de Cristo. Esta é a nossa movimentação. Então, quando a gente fala para alguém, quando alguém chama alguém para a igreja, isso não é evangelização, isso é chamar alguém para a igreja. Pode chamar alguém para a igreja, chamar alguém para ir numa festa, chamar alguém para ir no aniversário, isso não é evangelização. Evangelismo, evangelização é quando você fala do evangelho. Do evangelho. Então, que nós somos chamados como testemunhas de Cristo. Essa missão envolve dar testemunha de Cristo. Esse é o segundo ponto que aí está. Como é importante a gente reter essa informação. Nós não somos testemunhas de nós mesmos, nós somos testemunhas de Cristo. Há muitas pessoas que quando vão compartilhar o evangelho, falam mais de si mesmas do que de Cristo. Os famosos testemunhos. Eu fiz parte de um grupo de evangelismo urbano. O meu grupo era muito doido. Eu era o mais normal do meu grupo, para você ter uma ideia. Só para você ter ideia, era o mais normal do meu grupo. Meu grupo era muito doido. Nós fizemos muita coisa doida. Invadimos tudo quanto é lugar, pregar o evangelho, para alcançar as pessoas. E um dia nós estávamos juntos assim, com um grupo grande, e as pessoas estavam dando testemunho. E aí se levanta lá uma irmã do nosso grupo e conta o testemunho dela. Ela chega e diz, meus irmãos, eu quando era do mundo, eu ia no cemitério à noite. Aí eu e os outros líderes olhamos para lá e falamos, essa menina tem medo de passar na porta do cemitério? Ia no cemitério à noite. Aí eu invadi o cemitério, eu ia lá no túmulo. Falei, que isso, a menina não ia no túmulo de jeito nenhum. O que está contando? E ela foi contando, nem conto mais porque vai ter sopa agora, porque ela foi, se imagina, né? Ela foi contando. Quando ela terminou de contar, ela desceu, eu e os líderes, nós éramos líderes, chamamos a menina na frente, falei, que história é essa? Não, meu testemunho. Falei, não é. Você inventou isso aí. De quem é esse testemunho? Ela falou, é que eu não tinha nada para falar. Eu tinha ouvido o testemunho de fulano de tal, deu o nome do fulano, aí eu peguei o testemunho dele e contei, para a glória de Deus. Você está entendendo o que é isso? Quando eu falo de mim,
Quando eu falo de mim, eu corro muitos riscos, mas quando eu falo de Jesus, eu não corro risco nenhum. Quando eu falo de Cristo, o que Ele fez na minha vida, aí sim, o que Ele fez na minha vida, mas não a minha vida. Eu e você não somos padrão para ninguém. O padrão é Cristo. Nós somos seguidores de Cristo, somos imitadores de Cristo. Vou falar para os adolescentes aqui. Vocês estão aqui, que eu estou mais perto de mim, mas tem outros que estão aqui espalhados. Uma vez um adolescente diz assim, have, lá no Rio é assim, né? I have, beleza? Tranquilo, filho. I have, minha escola está terrível, have. Drogas, sexos e muitas coisas. Have, você tem que ir lá na minha escola. Eu falei, eu lá na sua escola? Você tem que ir na minha escola, pregar o evangelho lá, have. Vamos lá, have. Eu falei, vou na sua escola. Então eu vou lá na sua escola. Beleza. Vou lá na sua escola. Aí eu perguntei para o menino, você tem uniforme da escola? Ele falou, tenho. Mochila? Tenho. Material escolar? Tenho. Nome na chamada? Tenho. Eu falei, eu não tenho nada disso. Será que é para você? Será que Deus está falando comigo? Ou é com você? Aí eu treinei os meninos para os meninos evangelizarem na escola. Ou seja, existem aqueles que querem que você vá para falar alguma coisa para alguém. Os adolescentes têm uma força maravilhosa na pregação do evangelho, porque quando eles têm um encontro verdadeiro com Jesus, eles estão absolutamente apaixonados pelo evangelho. E essa paixão por Cristo é que nos move. A paixão pelo evangelho é que nos move. Na pandemia, eu aprendi uma coisa que para mim ficou muito clara. Nós falamos com os olhos. Nós falamos com os olhos. Eu via que as pessoas estavam rindo, tristes, indecisas, preocupadas pelo olhar. Acho que você também viu isso. A gente usando máscara, só olhava os olhos das pessoas, a gente só olhava e pelo olhar dela, a gente já via. Você transmite o evangelho pelo seu olhar. Se você acredita ou não, se você crê naquilo que você fala, se a palavra governa a sua vida, muitas vezes as pessoas te ouvem falar e olham nos seus olhos para saber se aquilo que está sendo transmitido pelo seu olhar é a verdade dos fatos ou não. O que nós sabemos da nossa vida é fruto daquilo que Cristo fez em nós. Terceiro, essa missão requer uma autorização de Cristo. Jesus fala sobre essa autorização, capacitação, e aqui é essencial. Nós recebemos o poder para testemunhar. Nós recebemos um poder. O poder não é seu, o poder não é meu. Não é uma questão de habilidade, você está entendendo? Existem pessoas, assim, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa expansiva. Então, teoricamente, eu tinha facilidade. Mas a questão não é se você tem facilidade. Se você é uma pessoa introspectiva, então você não vai. Se você é uma pessoa tímida, então você não vai. Não, não é nada disso. Nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá o poder para testemunhar. Vou contar para vocês um caso. Eu já contei esse caso algumas vezes, talvez alguns de vocês já tenham ouvido. Mas eu estava com um primo meu evangelizando numa rua. E esse primo meu, muito organizado, metódico, sabe, aquela pessoa muito ajustada, era uma rua só, ele fez um planejamento estratégico. Casa 1, 2, 3, 4, sabe, aquela coisa desnecessária, né? Mas ele fez, eu achei legal, ficou bonitinho. E nós fomos em todas as casas, casa 1, 2, 3, 4, quando nós terminamos, tinha uma casa que nós não fomos. Eu olhei lá no mapa do planejamento estratégico e não tinha aquela casa. Aí eu, muito simplesmente, muito ingênuo, perguntei para ele, ué, e essa casa? Ele falou, não sei. Eu achei esquisita essa resposta, né? Eu perguntei, vão? Aí ele falou, se você for, eu vou. Nossa, negócio esquisito. Eu pensando, né? Aí eu falei para ele, se você for, eu vou. Aí ele olhou para mim e falou, se você for, eu vou. E ficou naquela conversa, ele, se for, eu vou. Eu imaginando que tinha uma coisa errada naquela casa, não é verdade? E ele também dizendo, me insinuando que tinha uma coisa errada. Eu não sabia o que era aquela casa, descobri depois que aquela era uma casa de prostituição. Eu não sabia o que era, mas ele sabia. Não é verdade? Quando ele fez, você for, você foi. Ele sabia, eu não sabia. Aí eu falei assim, cara, vamos lá. Aí eu subi as escadas, era uma escada assim, subi a escada gritando. Estão subindo os crentes! Estão subindo os crentes! Aí eu aprendi como a dicção é importante, porque elas poderiam ter ouvido outra coisa. Estão subindo os clientes! Eu acho que elas até ouviram clientes, porque elas ficaram muito alvoroçadas.
E eu cheguei lá em cima, num espaço, que eu mal vi o espaço, eu sei que tinha mulheres lá dentro, e eu preguei, eu era moleque, preguei, pulei, saltei, cheio do Espírito Santo de Deus, e ai de mim se não fosse o Espírito Santo de Deus, né? Preguei, quando terminei de pregar, eu vi que tinha um cara assim, sentado, ele puxou a minha calça, o cara, e disse assim, ei, tá lembrado de mim? Aí foi a hora do meu primo olhar para mim e disse, Quando eu olhei quem era o cara, era um cara que eu já tinha evangelizado na rua. O cara que eu evangelizei na rua chorou e tudo mais, para lá, mas de repente ele estava lá na casa de prostituição. Eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Não conta. Você vai para a igreja comigo agora. Ele falou assim, não, depois eu vou. Depois não. Depois, sei lá o que é depois, quanto tempo é depois. Você vai agora, vai agora. E ele me disse assim, mas as pessoas vão me olhar. Ele estava com um shortinho, curtinho, da Copa de 58, os mais velhos sabem o que quer dizer isso que estou falando. Antigamente o short era curto, o short dos atletas, né? Hoje o short é mais longo. Aquele shortinho, uma camisa furadinho, eu falei assim, você vai assim mesmo? Ele falou, pessoas vão me olhar estranho. Vão te olhar mesmo. Mas veja, o grande ponto é que a movimentação foi do Espírito Santo. A estratégia, o planejamento, não incluía aquela casa. Mas Deus queria que nós pregássemos o evangelho ali. Eu não sei o que aconteceu com as mulheres que ouviram o evangelho. Eu sei o que aconteceu com ele que foi para a igreja comigo naquela noite. Então o evangelho de Jesus, ele é maravilhoso. Mas é possível que você e eu, em algum momento da nossa vida, nós fiquemos mais acomodados e até distraídos, acreditando que o evangelho vai alcançar a pessoa de outra forma que não por meu intermédio. Enquanto Deus quer usar a sua vida, gente, não há experiência mais maravilhosa do ponto de vista espiritual, depois da conversão, que você evangelizar alguém e essa pessoa será alcançada por Jesus. E esse nunca foi um papel do pastor, esse sempre foi um papel dos discípulos de Jesus Cristo. Orlando leu na abertura do nosso culto hoje aqui. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O desafio de Deus para nós é pregar o Evangelho. É evangelizar, é compartilhar a sua palavra de uma forma que a gente cumpra a missão que Deus colocou na nossa vida. Essa missão abrange o mundo para Cristo, tem um mundo inteiro que precisa ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. Atos 1:8, na visão desses dois irmãos que aí estão, diz o seguinte, Jesus ordena aos seus que sirvam de testemunhas até os confins da terra. Então, enquanto uma igreja pode fazer inúmeras coisas diferentes para cumprir essa missão, tudo que ela faz deve visar aqueles objetivos finais, proclamar o Evangelho e ajudar as pessoas a crescerem em sua obediência a Deus. Ele continua, a Starbucks vende café, a Listerine faz produtos de higiene bucal e a igreja prega o Evangelho e treina as pessoas para obedecer a Deus, fazendo a obra do ministério. Se não fizermos isso, ninguém mais fará. Se fizermos outra coisa, estaremos saindo dos trilhos. Como é que funciona isso? Se a gente não pregar o Evangelho, ninguém pregará. A igreja pode ser um lugar extraordinário para programas especialíssimos em diversas áreas. A igreja pode ser extremamente criativa e atuante em segmentos distintos, mas ela nunca pode silenciar a pregação do Evangelho, porque quem prega o Evangelho é a igreja. E a igreja, quem é a igreja? Vou dar duas opções. A primeira opção, a igreja somos nós. A segunda opção, a igreja são os outros. Na verdade e de verdade, na sua opinião, sem me responder, a igreja somos nós, a igreja são os outros. Não, eu sei que somos nós. Eu estou falando na prática. Porque se a igreja tem
a missão de pregar o Evangelho, de anunciar as Sagradas Escrituras, se a igreja tem a responsabilidade de testemunhar, de falar de Cristo para as pessoas, se a igreja tem essa missão que foi concedida e dada por Deus, se é a igreja que faz isso e eu não faço, eu estou declarando a igreja são os outros. Se eu me calo, se eu me silencio, se eu sou uma pessoa omissa, se eu quero me esconder, se eu não quero me envolver, eu estou declarando na prática que a igreja são os outros e não a igreja sou eu. Quando a igreja sou eu, ou a igreja somos nós, ou esse ajuntamento maravilhoso que Deus nos traz, é porque nós temos aqui um privilégio e uma responsabilidade maravilhosa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja sozinha jamais chegará aos confins da terra. Existe uma perspectiva que é muito importante, ela é técnica e ela é fundamental para a gente entender esse trabalho nosso enquanto missão. Essa perspectiva é conhecida como a perspectiva missional. Esse autor que está aí, Dr. Christoph, ele traz uma argumentação bastante importante sobre esse tema. Se você puder, leia comigo, por gentileza. Ele argumenta que, assim como a salvação, a missão pertence a Deus. Ele declara: a missão não é nossa, a missão é de Deus. A realidade não é que Deus tem uma missão para a sua igreja no mundo. Em vez disso, Deus tem uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja foi feita para a missão de Deus. Então Deus estabeleceu de uma forma maravilhosa, essa missão é a missão de Deus, e Deus criou a igreja, Deus tem a igreja para cumprir a sua missão no mundo. Ou seja, se eu me silencio, se eu me calo, se eu paro de declarar, de proclamar, de testemunhar, a missão de Deus não está sendo cumprida na terra por minha responsabilidade. Isso pesa e deve pesar sobre nós de maneira clara, porque você e eu temos uma enorme responsabilidade. Existem pessoas que Deus separou e colocou do nosso lado, é o que eu chamo de agenda de Deus. A agenda de Deus separa pessoas, para que elas sejam alcançadas por nós. De alguma forma, você pode ser alguém que vai semear o Evangelho na vida de uma pessoa, em nome de Jesus. Em 2012, eu tive um diagnóstico de um linfoma. Negócio ruim, não é bom não. E Deus, pela sua imensa graça, permitiu que eu fosse tratado. E eu fui tratado com quimioterapia. E a quimioterapia me fez muito bem. Eu saí elétrico da quimioterapia. Eu tinha uma esperança. Se o meu cabelo caísse, ele voltaria louro, enroladinho, e eu ficaria de olhos azuis. Era só isso que eu queria no final da quimioterapia. E o cabelo caiu e retornou, graças a Deus, do mesmo jeitinho, sem problema nenhum. Mas o fato é que em algum momento do tratamento eu tive uma intercorrência, essa intercorrência me levou para o hospital, e nesse hospital eu fui para o isolamento do isolamento, porque eu estava com muitas coisas envolvidas ao mesmo tempo, inclusive uma meningite muito brava. No meu quarto só entravam pessoas paramentadas, aqueles paramentos todos para quem vai visitar alguém no isolamento. E de repente entrou no meu quarto lá uma enfermeira, toda paramentada, e ela olhava para o quarto assim, para mim, para o quarto, e eu olhando, né? Essa menina parece que é doida, essa menina é maluca, hein? Será que é enfermeira mesmo? Aí ela olhou para mim e falou assim: o que você tem? E eu pensei, meu Deus, se ela não sabe, eu estou ruim mesmo. Porque lá fora tem o prontuário, tem tudo isso, o negócio está complicado. Aí eu disse assim, aí quando você não sabe, você tem que ter estratégia. Eu falei assim, por quê? Deixa ela falar. Ela falou assim, porque aqui nesse quarto tem uma paz. Ai, Senhor da glória, eu sei quem é o príncipe da paz. Jesus me disse, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não era uma paz do papel, era uma paz da vida. Não era uma paz do discurso, era uma paz da vivência. E essa paz é tão profunda, é tão grande, que as pessoas passam a ver a paz. É uma coisa que não se pode tocar, mas ela é perceptível pela graça de Deus.
Aí eu falei de Jesus para ela, naturalmente, aproveitei a viagem e compartilhei o evangelho, até porque eu não tinha para onde ir, nem ela, depois que ela entrou. Então, eu não podia ir para lugar nenhum, nem ela, eu compartilhei o evangelho de Cristo. Passa o tempo, anos, meses depois, eu estou, pela graça de Deus, curado, animadíssimo e tal, cheio de alegria. Uma médica me disse que foi ao hospital onde eu fiquei internado, e ela me disse assim, olha, cheguei lá no hospital, lá no seu hospital, e eles estavam te ouvindo, eram meus ouvintes, nessa altura do campeonato, médico, enfermagem, todos meus ouvintes. Aí eles estavam te ouvindo, aí eu disse, ele é meu amigo, a médica disse, ele é meu amigo. Aí ele disse, é seu amigo, ele ficou ali naquele quarto ali, ó. Depois que ele ficou naquele quarto, ninguém mais morreu naquele quarto. E quando tem alguém ruim, evidentemente, meus irmãos, isso é maluquice, tem nada a ver uma coisa com a outra, não é verdade? Eu sei, você sabe, nós somos pessoas equilibradas e maduras emocionalmente, espiritualmente. Você, poxa, a bênção não está no quarto, né? Senão nós íamos todos para aquele quarto. A bênção não era do quarto, a bênção era de Deus. Mas veja, o que ficou, o que fica depois que a gente sai, as impressões que a gente cria, nós somos aqueles que vão cumprir a missão de Deus. Você não pode se calar. Você não pode se calar. Se você não tem o dom da palavra, de ficar em pé, de ministrar, ou de uma ação mais efetiva, seja alguém que vai pregar o evangelho de uma forma que Deus vai te dar essa possibilidade. Quando eu era menino, depois da minha conversão, a minha conversão foi aos 14, Deus me levou para a rua para evangelizar. E eu não sabia como, eu sabia que tinha que ir. Eu ia atrás das pessoas onde elas estavam, entendeu? Eu saía na rua e ficava esperando, botava o pé assim na esquina e ficava esperando. E de repente eu encontrava, passava alguém, Deus falava comigo, é essa pessoa. Eu ia atrás da pessoa, sem ter a menor ideia do que falar. Não tinha a menor ideia, então eu andava atrás dela. E ela na frente, ela atrás. Aí quando dava a hora certa, eu dava a volta na frente e pulava. Ah! Quando eu pulava, você imagina o susto da pessoa. Ela, e eu falava assim, eu vim aqui, eu tinha 14 anos, tá? Eu vim aqui falar de Jesus para você. E ela olhava para mim, né? As pessoas olhavam para mim e falavam assim, meu Deus, abriram a clínica, soltaram o maluco, e eu estava lá pregando o evangelho de Jesus. A Flávia que falou assim, que louco. Não me conhecia nessa época, ainda bem, né? Graças a Deus. A gente sabe que cada um de nós tem uma forma, a gente só não pode se calar. E por fim, nessa nossa primeira etapa, eu queria deixar com vocês essa palavra de Atos 8:8. Atos 8:8 traz para a gente uma lembrança maravilhosa. Filipe foi evangelizar em Samaria, e os irmãos daquela aldeia receberam o evangelho. Ali houve libertação espiritual, houve conversão em massa, e o resultado disso, meus irmãos e minhas irmãs, é que houve grande alegria naquela cidade. Porque quando o evangelho de Jesus entra na nossa vida uma grande alegria. É uma alegria incomparável. Você sabe o que eu estou dizendo. Se você já teve uma experiência de conversão com Cristo, você sabe do que eu estou falando. É uma alegria que é incomparável. É uma alegria associada à presença de Deus. É uma alegria que não depende das circunstâncias externas, porque é uma alegria interna. É o Espírito Santo dentro de nós que nos enche de uma profunda e maravilhosa alegria. Mas tem uma coisa que me deixa triste. É quando alguém que foi abençoado com uma grande alegria não se importa com quem ainda vive uma grande tristeza. Age de forma indiferente, displicente, negligente. Que Deus tenha misericórdia de nós. A gente segue para essa próxima etapa daqui a pouquinho, depois da sopa.